Eu continuo respondendo a pergunta: o que fazer para compreender o livro de Apocalipse? Nós precisamos compreender a narrativa que o Espírito Santo faz no livro. Isso é fundamental. Precisamos compreender como o Espírito Santo deseja que nós compreendamos as coisas e como ele fala ao nosso coração através do livro, ou como ele faz a sua narrativa. Se não compreendermos isso, realmente o livro vai ficar muito difícil de entender. Então vamos falar um pouco sobre isto. Nós devemos considerar que Deus, ele nos traz o conhecimento daquilo que vai acontecer. É como se ele estivesse nos levando através dos dias futuros. Se eu fosse falar para você sobre algo que aconteceu na minha vida, então eu iria levá-lo ao passado. Não é verdade? Se eu fosse lhe dizer como foi o meu domingo, certamente eu não falaria do domingo que vem, falaria do domingo que passou. Nós, seres humanos, não podemos falar como será o nosso próximo domingo. Apenas podemos relatar como foi ou foram os domingos que se passaram. Digamos que eu queira lhe falar sobre o domingo passado, eu vou iniciar a minha narrativa pela parte da manhã, é algo natural. Eu não começaria pelo final, eu iria começar pelo início do dia, o momento em que eu acordo. Talvez eu decidisse não falar do momento em que acordo, mas do café da manhã e a seguir dali em diante. Mas intuitivamente, quando alguém faz uma narrativa nos contando algo do seu passado, nós já imaginamos, é algo intuitivo, nós já imaginamos que esta pessoa vai falar numa ordem cronológica. Ela não vai ficar pulando, começa pelo fim, daqui a pouquinho começa a falar no meio, porque ficaria muito confuso para quem está ouvindo. O Espírito Santo, quando faz a sua narrativa, também faz da mesma forma. Porque é a maneira como nós naturalmente compreendemos. E ele, então, começa falando das coisas numa ordem dos eventos que vão acontecer. Mas, no nosso caso, como seres humanos, quando nós vamos relatar alguma coisa, é comum fazermos uma introdução. Nessa introdução, nós podemos dizer as coisas que nos chamam mais atenção no nosso dia. Eu, por exemplo, poderia dizer, olha, eu vou falar para você do meu domingo e como foi bom um passeio que eu fiz à tarde com a minha família. Mas eu me propus a falar do domingo. Não do passeio especificamente, mas do domingo, o dia inteiro. Mas ao começar a falar ou anunciar que eu vou falar deste dia em particular, eu destaco alguma coisa. Eu poderia dizer assim, vou falar do meu domingo. Olha, rapaz, que passeio maravilhoso que eu fiz com a minha família. E na parte da noite foi muito bom o jantar que teve. Então eu dou faço uma espécie de manchete do meu dia. Dou os melhores lances. Todo mundo entende isso, não é verdade? Falando do livro de Apocalipse, então, nós encontramos o Espírito Santo fazendo uma introdução e nós encontramos ele fazendo o que eu posso chamar, que eu chamo de manchetes das coisas que vão acontecer. Ele faz a mesma coisa. Então ele faz uma introdução, ele fala um pouco sobre as coisas que ele vai anunciar e quando começa a falar do assunto, ele fala manchetes das coisas que vão acontecer, como manchetes de um jornal. Quando você abre o seu jornal, aí na primeira capa não é a notícia, é a manchete. Depois você vai folhear lá dentro do jornal, vai encontrar a notícia propriamente dita. Então, a maneira como o Espírito Santo explica as coisas que vão acontecer, faz a sua narrativa, é semelhante àquela que nós fazemos. Porque é assim que entendemos. Naturalmente. No capítulo 1 do livro de Apocalipse, nós encontramos uma introdução do livro. Nós vemos ali João sendo chamado, ele vê Jesus andando no meio dos 7 castiçais de ouro, que representam as igrejas da Ásia, e é uma visão mostrando para João e para nós também que Jesus passeia no meio das igrejas. Depois, no capítulo 2 e 3, nós encontramos a carta às igrejas, ou seja,
aquilo que Jesus viu andando no meio dos 7 castiçais de ouro é o que ele então relata nas cartas. Vocês querem saber o que eu vi? Tá aqui, vou dizer, tá certo? Que nem se Jesus falasse, agora eu vou falar para vocês o que eu vi quando eu fui na casa do Felipe e vou dizer para vocês o que eu vi lá. Pronto, né? Na casa do Marcelo, ele foi lá e vai dizer o que ele viu. É a mesma coisa no capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Depois, no capítulo 4 e 5, o Senhor nos fala da revelação. Nós temos ali uma visão celestial e João enxerga, então, o trono de Deus, o ambiente do trono e um livro na mão direita de Deus que se assenta no seu trono de glória. Bem, o objetivo desses 2 capítulos é nos mostrar o quão preciosa é esta revelação das coisas que devem acontecer. No capítulo 6 de Apocalipse, nós encontramos a abertura do livro, começando pelos selos. Aquele livro que está na mão de Deus, que está sentado no trono, ele tem 7 selos e é escrito por dentro e por fora. Então Jesus, uma vez que se tornou digno de abri-lo, ele começa a abrir os selos. Como eu falei, os selos não são eventos, são revelações. Os selos se constituem no anúncio das coisas que vão acontecer, como manchetes das notícias. O primeiro selo nos fala do anticristo, que o anticristo vai vir. Às vezes nós vemos as pessoas dizendo assim, será que o primeiro selo já foi aberto? Não, o primeiro selo foi aberto na revelação que foi dada a João. É ali que foi aberto o primeiro selo, quando veio a revelação. E qual evento ele está mostrando? Ele está mostrando que o anticristo virá ao mundo. O segundo selo, que é o Cavaleiro Vermelho, mostra que a partir do momento que o anticristo surgir no mundo, Satanás, porque o vermelho aqui desse cavalo aponta para Satanás, vai estar agindo na Terra de maneira muito intensa, muito forte. No terceiro selo, então, nós encontramos um cavaleiro com uma balança na mão. E este selo, esse cavalo preto e um cavaleiro com uma balança na mão, fala da fome que vai vir no mundo a partir do momento em que começar o juízo de Deus na terra. O quarto selo, então, nos fala a respeito daqueles que vão morrer neste tempo e que irão para o inferno. Aliás, nessa revelação do quarto selo, nós encontramos um cavalo amarelo. O cavaleiro que está neste cavalo recebe autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela mortandade, pelas pestes e por meio de feras da terra, uma quarta parte da população da terra. Evidentemente, aqueles que não têm o selo de Deus. Mais adiante nós descobrimos isso, no próprio livro de Apocalipse. Esses eventos que acontecerão nesse tempo, o povo de Deus vai estar aqui ainda, mas aqueles que pertencem ao Senhor não serão atingidos. Serão guardados como Israel foi no tempo que estava cativo no Egito, momento em que o Senhor enviou aquelas pragas. Nenhuma atingiu o povo de Deus. Então esses 4 selos só nos mostram, nos revelam coisas que vão acontecer durante o juízo. São revelações. O quinto selo nos mostra aqueles que estão no paraíso aguardando a primeira ressurreição. Então se vê que diante do trono de Deus tem um altar de ouro e debaixo desse altar, aqueles que foram mortos, os mártires. Então esses mártires estão ali perguntando: até quando, ó Senhor, não julgas o nosso sangue daqueles que derramaram sobre a terra? Bem, esses mártires não estão sozinhos. O texto de Apocalipse só mostra eles, mas os outros, Abraão, Isaac, Jacó e todos aqueles que viveram desde o tempo de Adão para frente, desde o início do primeiro homem, todos aqueles que foram salvos, então estão hoje, ou estavam na época de João, já no paraíso, são mostrados, estão ali, mas não são mostrados nesse momento. Apenas esses mártires é que aparecem. Deus escolheu mostrar só eles, mas ali naquele lugar que é o paraíso, tinha todos os outros filhos de Deus, todos os outros remidos que já estavam ali. Então a questão aqui que o quinto selo nos revela é que aqueles ali estão aguardando a primeira ressurreição.
Eu não vou me detalhar muito aqui, porque mais adiante no Apocalipse, o Apocalipse nos fornece subsídios para entendermos melhor essa parte. E o sexto selo, então, nos mostra o momento em que Jesus volta, logo que termina o tempo do juízo. Então, vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos. E aí vai indo, a leitura nos mostra que é o momento em que Jesus retorna à terra. Esse sexto selo se encaixa perfeitamente com a descrição que Jesus dá em Mateus 24, do momento em que o Filho do Homem voltará à terra. Se encaixa perfeitamente. Então, é um anúncio de que ele, Jesus, voltará a este mundo e como vai ser este dia. Bem, então, a revelação dos 6 selos nos é dada aqui desta maneira, mas são 7 selos. Aqui nós encontramos apenas a abertura dos 6 selos. Bem, amanhã nós vamos continuar falando. Eu vou continuar falando sobre o livro de Apocalipse, entender a narrativa que o Espírito Santo faz, muito importante, porque se você ler o livro e entender que os selos são eventos e não revelações, bagunçou tudo, você não vai entender nada. Porque quando você vai chegar no momento em que chega nos eventos, mas você já viu e considera que os selos são eventos, mas os selos não são eventos. Então não vai conseguir traçar uma linha de tempo. A sua linha de tempo vai ficar confusa, que é o que acontece com as pessoas. Por isso é importante nós sabermos discernir o que o Espírito Santo fala e como ele faz a sua narrativa no livro de Apocalipse. Bem, meus queridos, me perdoem se eu falei muito rápido ou se eu deixei você um pouquinho confuso. Eu sugiro que você ouça de novo o áudio desse programa, porque todas as coisas que eu falei são verdadeiras e são necessárias para a compreensão do livro de Apocalipse. Como eu falei antes, à medida que você vai compreendendo as coisas, mais e mais elas se tornam claras para você.